Vem cá, Thiago, o que você fez na Globo e no esporte, a gente sabe, né? Você revolucionou a parada Obrigado. toda. E como diz o Clear, muito bem dito, é difícil com geladeira cheia porque você nunca precisou. Você não é aquele cara que tinha aquela... Você vem de uma família boa e tal, Sim. Você sempre teve condição, né? Você criou Harvard, né? Massachusetts e região, você dominava tudo lá. Você morou em Miami, né? Não, eu fiquei em Miami. É. Tinha a opção de ir pra Boston. Você tava legal em Miami, né? Muito. Você já tá muito. errado, então. Você Não. já era a única pessoa legal em Duas Miami. vezes legal. Legal de estar dentro da lei, legal porque era legal pra caramba, né? Você sabe. Você cresceu com que idade em Miami? Como assim? Que idade que você passou lá? Eu fui pra lá, eu tinha 21, então eu já podia ir pra balada. Já eu tinha 21. Vem meter essa que não comeu ninguém. Tá? Não, eu juro por Deus que eu fui estudar. Eu tinha prometido, eu fiz esse pacto com meu pai e com a minha mãe, que eu falei, olha, eu tô indo estudar, eu vou estudar, e eu fui pra estudar. E a piada dos meus amigos do WhatsApp lá é que onde tava o Thiago? O Thiago tava na biblioteca, tava na library. Toda vez que tem foto, nunca tô junto. Não tá assistindo, pode falar. Não, ela sabe, eu falaria pra ela, também me interroga desse jeito às vezes. Ela fala, não é possível. Eu falei, juro que eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu só estudei que nem um desgraçado. Ele é muito pra casar. Meu, eu cheguei lá, eu fiz PUC aqui, né? Até contei essa história do dia no podcast do Fred lá, mas não me adaptei. E aí, quando eu fui morar lá, eu cheguei e você tem que fazer uma equivalência, né, dos créditos da faculdade para os Estados Unidos. E quando eu fui fazer lá para os Estados Unidos, o reitor me chamou, e eu lembro que eu entrei na sala dele, tinha ele mais 2 pessoas lá, eles falaram, Thiago, é o seguinte, a quantidade de horas aula na PUC é 1.3. A gente tem 3 créditos aqui. Você vai conseguir 1.3 com cada aula que você fez. Então era menos da metade de um curso normal nos Estados Unidos, quantidade de horas aula, pela lei deles lá, pela regra deles. Eu falei, e agora, Jim, o que sobra pra mim? Ele falou, então, a gente vai ter que te jogar pra trás muito. Praticamente tudo. E eu praticamente perdi tudo que eu tinha feito. Então, eu tive que estudar, meu. Eu liguei pro meu pai e falei, olha, a previsão que eles estão me dando aqui é de 6 anos. 6 anos. Eu falei, eu não vou ser o estagiário mais velho do mundo. Aquele filme do estagiário velhinho lá, eu ia ser o estagiário velhinho. Não ia dar, pô. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu consegui negociar com eles, a gente tirou umas eletivas, assim, aí tira antropologia, essas porcaria. E aí eu falei, meu pai, o jeito é eu pegar, em vez de estudar 5 cursos por semestre, fazer 6, que já precisa da autorização do reitor, ele não deixa fazer. O americano faz 4, tá? Eu tava fazendo já 5, pedi pra fazer 6. E no summer, no verão, eu ia fazer também 3 aulas no primeiro summer e 3 aulas no segundo summer. O americano faz 1. Eu fazia 6. Eu fazia 3 no primeiro summer e 3 no segundo. Então eu fazia o equivalente a tipo 2 anos em um ano só. Eu fiquei doente, óbvio. Eu voltei totalmente transtornado. Eu voltei muito mal. Eu voltei ansioso, fui direto pra terapia. Cheguei no Brasil formado, fui pra terapia. Porque eu gastei tudo que eu podia lá de energia e de... E é difícil, cara. É muito competitivo. É um lugar duro de estudar. Não é... Era muito legal. A cidade é maravilhosa. A faculdade também. Mas é porrada, meu amigo. E é porradaria. E o que você não conseguiu implementar no futebol da Globo que você gostaria e não Ixi, deu várias certo? coisas. Porque o que você fez a gente viu, né? Várias o que coisas. você não conseguiu? Eu queria, quando estavam construindo a arena do Palmeiras, o Allianz Parque, eu queria plantar microfone no gramado. Eu não consegui. Microfonezinho de lapela. Porque eu acho que a última barreira do futebol é o áudio. A gente ainda não escuta o que eles falam dentro de campo, certo? É a última barreira, não tem mais nada. A gente já tem VAR, tem ângulo de não sei o quê, tem drone, tem câmera no cabo, a gente tem tudo. Mas o áudio, eu achava que era a última barreira. Então eu tentei primeiro convencer a Federação Paulista a me liberar o áudio dos árbitros, agora eles liberam depois, mas eu queria ouvir ao vivo o áudio do árbitro. Eu tentei convencê-los a deixar o áudio da arbitragem na transmissão, também não consegui. E depois eu queria plantar microfone no gramado para captar o áudio do gramado, para ter no Globo Esporte. Isso eu não consegui fazer. Você ainda tem o sonho de fazer? Eu não sei o que eu acho sobre isso. É a última barreira. É a última Você é a barreira. favor do não ponto gosta... eletrônico pro jogador? Ah, pode, tanto faz. Lógico que pode. Na NFL usam. Você não gosta do Team Radio da Fórmula 1? Eu gosto, mas eu acho que você vai tirar muito da privacidade do jogo. Do relacionamento de jogador, treinador e tal. Não é louco? Porque, por exemplo, aí você vai impedir que um treinador chegue pro jogador e fale assim, porra, meta o cotovelo naquele filho da puta, senta porrada naquele cara, você tá mal. Mas você hoje esse áudio a gente já pega, né? Se o cara falar ali na beira do gramado, o treinador já tem a maioria tá tirando. o negócio. A maioria já se Mas ligou e tira, né? ali dentro a gente ainda não tem. Pega na direita, não sei o quê. É assim, é uma última barreira. Se a gente colocar isso ao vivo, sem filtro, não sei. Ou se ia ser como o Team Radio da Fórmula 1, que é um negócio que tem curadoria, né? Passa... Tem curadoria. 2 minutos Tem um cara que depois. escuta e fala, tá, esse aqui pode liberar, puta, esse aqui melhor não. Mas no começo, vocês devem lembrar, nos primeiros anos,
a curadoria era total, assim, era muito pesado, a restrição era muito pesada. Hoje em dia já não. Hoje em dia já vaza um palavrão. Sim. Já os caras, depois do documentário, principalmente na Netflix, já perceberam que tem um charme naquilo lá. Tem um charme De ser você honesto, escutar o ser cara bravo, transparente, né? De você ver que o cara tá puto que ele foi ultrapassado, ou puto que ele demorou pra parar. We've made a mistake, né? Que às vezes o Hamilton reclama no rádio. Então, isso eu não consegui implantar, meu. Era a minha última barreira. Ele é louco mesmo, gente. Realmente não tem limite, mas... Ia ser legal. Ia ser legal. Foi também verificado que todos aqueles que assistiam e que não eram inscritos eram cornos mansos.